Isaías capítulo 44, do versículo de número 3 até o versículo de número 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Diga amém. Agora diga comigo: eu sou do Senhor. Diga comigo: a minha descendência se chamará pelo nome do Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho. Obrigado. Eu quero falar um pouco sobre avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Sempre, ou na maioria das vezes, que nós ouvimos falar sobre avivamento, nós ouvimos sobre um avivamento dentro de um aspecto mais coletivo, mais abrangente, envolvendo a igreja como um todo. Hoje eu quero falar sobre a possibilidade de você receber, viver um avivamento radical, profundo, transformador, independente do ambiente onde você vive, da igreja onde você congrega e dos irmãos com quem você se relaciona. Uma experiência íntima, pessoal, sua, de avivamento espiritual. A pergunta é: como alcançar este avivamento pessoal? E enquanto lia na noite anterior, fui levado a um episódio que ocorreu na Inglaterra, dando início a um grande avivamento nos anos 1739. Àquela época, por conta da influência do iluminismo, o ateísmo varreu a Europa. As universidades estavam tomadas pelo raciocínio ateísta. Ocorriam debates nos mais diversos auditórios das universidades da Inglaterra, e aos poucos isto se espalhou por toda a Europa. As igrejas se esvaziaram, bares e as regiões boêmias das grandes cidades estavam lotadas. Templos vazios, pregadores frios. Os poucos que iam aos templos participavam de reuniões sonolentas. As pregações eram vazias, carregadas de filosofias, religiosismo e pouquíssima experiência com Deus. E contam os historiadores que relatam deste tempo que quando terminavam os cultos, pregadores, pastores, irmãos que professavam a fé cristã
iam para os bares, encher a cara de cerveja, fumar charuto, jogar a noite inteira, não obstante se dizerem cristãos e terem acabado de sair da igreja. Naquela época, todos os pensadores que tratavam de assuntos relacionados à igreja preconizavam que em poucos anos a igreja cristã teria sido varrida de toda a Europa. Entretanto, quando todos apostavam no fracasso da igreja, no fim da igreja na Europa, o Espírito de Deus despertou alguns jovens estudantes na Universidade de Oxford, entre eles John Wesley e seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, que se tornaram grandes avivalistas da história da igreja. Eles começaram a fazer reuniões de oração no campus da universidade. Aos poucos, outros alunos começaram a se agregar a eles. Em algumas semanas e meses, o Espírito Santo fendeu os céus. Uma onda de avivamento tomou conta da Inglaterra, se espalhou por toda a Europa. Os templos encheram. Mais do que isso, havia reuniões nas praças das cidades, cantando, tocando, dançando, celebrando ao Senhor. Milhares de pessoas foram salvas naquele grande avivamento da Inglaterra, por causa de alguns jovens orando. Deus mudou a história da Inglaterra de tal modo que enciclopedistas escreveram posteriormente que aquele avivamento salvou a Inglaterra do grande derramamento de sangue que ocorreu na França, quando ocorreu a Revolução Francesa. Deus pode nos usar para mudar a nossa cidade, para mudar o nosso estado e a nossa nação. Ezequiel 22:30, o Senhor diz: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. E o Senhor diz: a ninguém achei. Achará entre nós o Senhor alguém disposto a viver um grande avivamento pessoal? Num caso mais recente, 1989, a Romênia vivia um período de um pouco mais de 30 anos do governo mais tirano da sua história. Nicolae Ceausescu era um homem cruel, violento, sanguinário. Durante anos a Romênia esteve esmagada pelo governo de Ceausescu e sua cruel esposa. Só para você ter uma ideia, e a história é muito recente, dá para se ver detalhes disto. Famílias ficavam horas na fila para conseguir 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, seria preso e até morto pela polícia de Ceausescu.
A polícia invadia as casas onde havia adolescentes e tomavam-nas à força dos braços dos pais e levavam-nas para servirem na prostituição aos turistas, patrocinada pelo próprio governo do país. Missionários foram presos e mortos. Centenas de cristãos jogados em valas pela perseguição do governo romeno. No dia 19 de dezembro de 1989, a polícia de Ceausescu cercou a casa de um pastor chamado Liseu Toderic para prendê-lo e levá-lo. Ele era pastor de uma igreja de apenas 80 membros. Quando os membros da igreja souberam da ordem de prisão contra o pastor Toderic, foram para a frente da casa do pastor. De mãos dadas, formaram um cordão humano e começaram a orar e a cantar, e não deixaram a polícia invadir a casa do pastor Toderic. A polícia voltou, foi buscar reforço. À noite retornou com violência, truculência, atirando, matando, espancando. Um jovem batista veio trazendo algumas velas, porque ele sabia que passariam a noite ali, e ele distribuiu velas para todos os irmãos. Aquele jovem foi alvejado com um tiro de calibre pesado e perdeu a sua perna. Chegando no hospital entre a vida e a morte, a enfermeira lhe perguntou: você se arrepende de estar lá? Ele disse: não, eu tomei um tiro, mas acendi a primeira vela. Naquela mesma madrugada, uma jovem da Assembleia de Deus saiu nas ruas da capital gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. À medida que ela gritava, outras pessoas começaram a fazer coro com ela, gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. Aquele canto ecoou em toda a Romênia. Em todas as grandes cidades da Romênia, as pessoas se reuniam gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. No dia 25 de dezembro de 1989, mais de 100 mil pessoas estavam na praça da capital romena, sob coordenação de pastores das mais diversas denominações, gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. Naquela mesma noite, a polícia de Ceausescu, a mesma que foi à casa do pastor para prendê-lo, decidiu derrubar o governo tirano de Ceausescu. Ele foi preso, executado na mesma noite. A Romênia foi livre e um grande avivamento explodiu em toda aquela nação. Aleluia. Avivamento não é algo irreal, utópico. Avivamento é uma experiência que precisa começar em mim e em você. Em vez de ficarmos esperando um avivamento coletivo, está na hora de nos movermos na direção de um avivamento pessoal. Qualquer pessoa, qualquer cristão
pode obter um radical avivamento espiritual, independente da experiência do seu vizinho, independente da experiência de quem o cerca. O avivamento necessariamente começará em alguém, e a partir de alguém. Se nos despertarmos para a presença de Deus, através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus, nós viveremos um profundo avivamento espiritual em nossa vida. Mas observe, o texto que nós lemos me desperta para pelo menos 4 verdades sobre avivamento, e eu vou apenas citá-las, não vou falar sobre elas, porque eu quero falar sobre como obter o avivamento pessoal. Primeiro, o texto me ensina que o avivamento é uma promessa de Deus. Diga comigo, avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o texto me ensina que avivamento é uma necessidade do povo de Deus. Avivamento é uma necessidade do povo de Deus. Terceiro, o texto me ensina que avivamento deve ser buscado pela igreja. Avivamento deve ser buscado pela igreja. E a quarta verdade que eu encontro é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Mas a questão aqui é: como eu posso viver uma profunda experiência pessoal com Deus? Como eu posso deixar de ser mero cliente de igreja, frequentador de culto, e viver um mergulho no oceano do Espírito Santo? O que devo fazer para que esse avivamento alcance a minha alma? Eu vou tomar pouco tempo em cada tópico, porque trouxe alguns, aqueles que o Senhor gerou na minha alma. Então devo começar dizendo que para que eu e você vivamos um avivamento espiritual, é necessário sentir-se completamente insatisfeito consigo mesmo. Sinta-se completamente insatisfeito com o seu nível espiritual. Não se contente em ser o crente que você tem sido até hoje. A complacência é um inimigo mortal do desenvolvimento espiritual. O comodismo te levará à estagnação. Uma alma satisfeita é uma alma estagnada. Quando Paulo falava dos provimentos materiais da sua vida, ele dizia: estou treinado a estar satisfeito na abundância e na necessidade. Ele estava falando aqui de bens materiais, de provimento material. Mas quando fala da sua vida espiritual, a colocação de Paulo é outra. Ele diz: estou prosseguindo para o alvo. Não estou parado no tempo, não estou estagnado. A Timóteo ele diz: aviva, desperta o dom de Deus que habita, que está em ti. Aos coríntios ele diz: buscai com zelo. Zelo aqui é esforço, aquiescência, todos os dons. O apóstolo está nos ensinando
que avivamento pessoal requer insatisfação com o seu nível de vida espiritual. Ele chega a dizer aos romanos: não vos conformeis, não caia em estagnação. O maior problema desta geração, como igreja, é a satisfação. O espírito de Laodiceia entrou na igreja moderna. Rico estou, de nada tenho falta, tudo tenho em abundância. O Senhor olha para aquela igreja e diz: pois eu te digo que tu és cego, nu, pobre, e eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Estamos satisfeitos com um templo em condições de conforto, como é comum na igreja brasileira, satisfeitos com renomes, visualizações, eventos, casa cheia, e ignoramos que muitas vezes a casa está cheia, mas a alma está vazia. Sinta-se insatisfeito consigo mesmo, se você quer viver um avivamento espiritual pessoal. Segundo, para viver um avivamento pessoal, decida-se por uma radical transformação de vida. Vou repetir: decida-se por uma radical transformação de vida. E a palavra radical vem de raiz. Uma transformação que comece dentro, na sua essência, na sua estrutura emocional, psicológica, mental. Uma transformação que ocorrerá de dentro para fora, não de fora para dentro. Tímidos fazedores de experiências estão fadados ao insucesso. Hoje, o que gera visualização, viralização, é o fenômeno das experiências extraordinárias. O Brasil e o mundo está cheios de construtores de circos, palhaços de altar, apresentadores de teatro religioso e teológico. Sem transformação não há avivamento. Temos que levar a nossa alma e o nosso coração a um profundo desejo por Deus. A presença de Deus deve te atrair mais do que qualquer outra coisa na sua vida. E o detalhe: se você quer que o reino de Deus venha a você, vá a Ele. A Bíblia diz em Mateus 6, na mais famosa oração da Bíblia: venha a nós o teu reino. Mas aí, de repente, no capítulo 11, Jesus diz, de Mateus: o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que pela força batalham se apoderarão dele. Decida uma transformação radical na sua vida. Decida não ser mais frequentador de igreja. Decida não ser mais frequentador de cultos. Decida não mais ir à igreja pela bênção.
Decida não mais orar porque quer milagre. Decida desejar Deus. Queira Deus. Sinta fome por Deus. Anseie pela sua presença. Busque, diga para Ele, eu quero fome, eu quero sede, eu quero uma chama que me tire o sono. Diga para Deus, eu quero perder a fome, se isso for necessário para eu jejuar. Diga para Deus, eu quero menos sono, se isso for necessário para que eu ore. Tenha sede de Deus, fome por Ele. Isto vai te levar a uma experiência de avivamento pessoal. Não deixe esta palavra se perder no eco. Vá para casa com ela. Coloque isto em ação na sua vida a partir de agora. Terceiro, se você deseja um avivamento pessoal, coloque-se no caminho da bênção. Coloque-se no caminho da bênção. A W. Tozer diz que é um erro esperar que a graça nos visite como uma espécie de mágica benigna, ou esperar que a bênção de Deus venha como uma sorte inesperada. Há caminhos claramente expostos nas Sagradas Escrituras que nos ensinam como nos achegarmos a Deus para um avivamento. Por exemplo, negligenciar a oração, negligenciar a devoção, negligenciar a contrição. Ainda que queira avivamento, é como pegar a estrada de Ipirar querendo ir para Salvador. Você não pode querer avivamento e ir por caminhos divergentes do avivamento. Eu estive conversando essa semana com um moço, um grande empresário. Ele não é membro de nenhuma igreja. E ele disse: pastor, eu sou apaixonado pelo carnaval. Eu não perco o carnaval. Esse ano fui no domingo, me arrumei, ele disse, cheguei lá por volta das 5. Às 8 da noite, no meu coração algo disse: se você quer alcançar Deus, esse não é o lugar para você estar. Fui embora. Na segunda não voltei, na terça me arrumei, 4 horas, fui para o carnaval, estava lá tranquilo, disse ele. Por volta das 21, a voz novamente: se você de fato quer ter paz e intimidade com Deus, este não é o lugar para você estar. Vim embora e não consegui retornar para priorizar a minha relação com o divino, disse ele. A minha fala contigo é: se você deseja viver um avivamento pessoal, decida os lugares que comportam você. Há lugares que você vai e não poderá ir mais. Não porque o pastor vai proibir, não porque a igreja vai censurar, porque você não vai conseguir manter comunhão com Deus em alguns lugares que você frequentou até hoje. Quarto, se você quer viver um avivamento espiritual, elimine os cães e os porcos da sua vida. Por favor, é linguagem figurada.
Elimine os cães e os porcos da sua vida. Jesus diz assim: não deis aos cães aquilo que é santo, nem entregues aos porcos as tuas pérolas. Elimine coisas que você julga inofensivas, mas que estragam a sua alma. Salomão diz em Eclesiastes 10 que uma mosca pode estragar todo um frasco de perfume. Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Outro dia Jesus diz: antes de te preocupares com o cisco no olho do teu irmão, tira o argueiro do teu. Antes de te preocupar com o bloqueio do olho do teu irmão, tira a trava do teu. Pois do que adianta coar um mosquito e engolir um camelo? Palavras de Jesus. Faça uma inspeção na sua vida. Pense num diagnóstico espiritual e comece a eliminar pequenas coisas que são lavagem. Sabe o que é lavagem? Comida de porcos. Passe a eliminar carne podre, restos de comida. Deus não te chamou para mendigar emoções. Deus te chamou para viver a essência do que Ele planejou para o seu coração. Elimine coisas. O Senhor vai tirar do teu coração alguns desejos que interferem nesse desejo de avivamento pessoal. Sua vida vai mudar. Você vai experimentar a presença de Deus. Quinto, se você desejar um avivamento pessoal, faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. Não tenha pressa no seu processo de arrependimento. Não permita a sua mente confundi-lo, fazendo você aceitar o remorso como arrependimento. Arrependimento e remorso são coisas distintas. O arrependimento é um processo. Ele vai trabalhando em você. A pressa no arrependimento lhe nega uma experiência de transformação profunda. Deixe a tristeza, segundo Deus, corroer o seu orgulho. Deixe o Espírito da graça lhe levar a um profundo quebrantamento pelo arrependimento do pecado. Chore, seja esmagado. O diabo vai lhe dizer que é depressão. E o Espírito vai lhe dizer que ele está te levando por um caminho de tristeza pelo pecado, para que você não permaneça nele, para que você se volte para Deus. Desenvolva temor acerca do mal. Peça para o Espírito Santo diminuir a sua tolerância em relação ao erro. Viva um processo de arrependimento profundo. Sua vida espiritual vai entrar num nível tão extraordinário que você não vai se reconhecer. Você vai ter uma relação de intimidade com Deus tão próxima, que as pessoas próximas a você vão se perguntar o que está acontecendo contigo. É que na medida que você começa a andar com Deus, você também passa a se parecer com Ele.
Sexto lugar, se você quer viver um avivamento pessoal, faça restituição onde quer que seja possível. Vou repetir: faça restituição onde quer que seja possível. Explica, pastor. Ok, estou te dizendo que o Espírito Santo me trouxe ao coração, e na madrugada anterior e nesta, eu estava lendo, pesquisando, mas acima de tudo pedindo a Deus: ministra ao meu coração o que precisa fazer parte desse despertamento para a tua igreja. E a palavra é: se você quer um avivamento espiritual, pessoal, lembre-se, se você tem alguma dívida, pague-a. Se você pegou emprestado, restitua. Se você comprou, pague. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode gerar avivamento numa alma enrolada, numa alma carregada de nós, laços. Se não consegue pagar de imediato, procure seu credor, tenha uma conversa clara com ele, fale das suas intenções, deixe clara a sua honestidade. Se você subtraiu algo de alguém, devolva. Isso está sendo laço na sua vida. Se você se desentendeu com alguém, vá o mais rápido possível e se reconcilie. O que estou dizendo é: tire o rato da torneira, tire o sapo da tubulação, tire a barata da caixa. Tire da sua vida tudo que não presta, porque quando a limpeza acontecer, a água vai fluir. Manchura mandei na gasiri cancho se piacastai. Emai vosso de anagasore bagai de bagasuru hundagai. O quanto lhe for possível, endireite o que está torto. Não deixe Satanás lhe oprimir com o seu passado. Já passou. Construa uma estrada diferente. Você vai viver o avivamento pessoal. Sétimo lugar, eu sei que agora eu quebrei a regra da homilética, mas e quem disse que avivamento caminha pela homilética? Sétimo lugar, ajuste a sua vida ao sermão do monte e aos princípios do Novo Testamento. Ame o Antigo Testamento e suas promessas, mas não esqueça que você só viverá o cumprimento do Antigo Testamento e suas promessas na sua vida se você cumprir os valores do Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Não adianta se apoderar das promessas dos Salmos, das promessas de Deuteronômio 28, se você ignora o sermão do monte, as bem-aventuranças, os princípios éticos do reino de Deus. Coloque a sua vida dentro da ética do reino. Não faça algo porque todo mundo faz. Fala de mãe, você não é todo mundo. Você está na busca de um aprofundamento espiritual.
Preste atenção, um homem honesto consigo mesmo, uma Bíblia aberta e um bloco de anotações vai imediatamente te revelar que o que está errado na sua vida. A Bíblia é o manual da nossa orientação de vida. Estou sendo objetivo, rápido, para não tardar por demais, e talvez um pouco radical nas colocações, mas se você quer um avivamento espiritual, mude de vida. 8º lugar, se você quer um avivamento pessoal, tenha intenções sérias. Pare de levar as coisas no gracejo. Não brinque com as coisas espirituais. Não faça piadinhas com coisas espirituais. Não relativize o altar. Ainda que alguns estejam brincando com as coisas espirituais, leve a sério o seu propósito. Ei, não ache graça daquilo que faz o Espírito Santo gemer. Não tenha prazer naquilo que faz o Espírito Santo sofrer. Não leve uma vida de gracejos. Até alguns programas de televisão, filmes e séries que você assiste terão que sair do seu catálogo. Não entendi, pastor, o que isso tem a ver? A menos que você leve a sério o seu propósito de experiência com Deus, o seu desejo vai ficar preso na sala, diante da tela. Leve a sério o seu sonho de entrar na presença de Deus. Você jamais encontrará alguém genuinamente avivado, vivendo em rodinhas de gracinhas, piadinhas e fofocas. Você jamais encontrará alguém que realmente anda com Deus, ocupando a mesa para fofocar, caluniar, fazer gracejo, contar piadinhas vulgares e de duplo sentido, porque crente avivado sabe que Deus é sério. E não é que eu sou contra você rir. Não é que eu sou contra você se alegrar. É que você vai entender que quanto mais perto de Deus você estiver, alguns limites básicos Ele vai estabelecer para a sua alma. Desculpa se você nunca viu alguém falando em línguas. Estamos tão frios que também os dons espirituais se tornaram raros. Por isso precisamos de um avivamento pessoal. Não aceite ideias do mundo como normais. Ingresse nos padrões bíblicos. Você reclama da sua vida espiritual, mas o seu interior é um monturo. Você reclama que o culto foi frio, que as coisas não fluem, mas a sua alma pode estar cheia de lixo, de rancor, de mágoa, de enrolações, de inveja,
de facções ou partidos, divisões espirituais. Pede ao Espírito Santo para entrar aí dentro e fazer uma faxina. Diga para o Espírito Santo: faz uma geral em mim. Diga ao Espírito Santo: eu quero voltar ao primeiro amor. Diga ao Espírito Santo: eu quero parar de ir na igreja como se estivesse indo a um clube, como se estivesse indo a um cinema, cumprir um momento de hobby, distração, terapia. Aqui não é lugar de terapia, é lugar de confrontação. É onde a palavra de Deus descasca as feridas da nossa alma. E viveremos um avivamento espiritual. Já estou por concluir. Nono lugar, se você quer um avivamento pessoal, de forma deliberada, reduza os seus interesses. Para de querer ter tudo ao mesmo tempo, a toda hora, do jeito que você quiser. Normalmente, pau para toda obra não se torna especialista em nada. Se você é do tipo que topa tudo, muito provavelmente você não está disposto a entrar no processo que Deus exige de exclusividade. Deus não faz sociedade com ninguém da sua alma. Deus não disputa a sua atenção com ninguém. Nem mesmo com algumas coisas boas, mas desnecessárias. Projetos demais consomem tempo e energia que poderiam ser usadas na aproximação de Deus. É um perigo quando a obra de Deus nos afasta do Deus da obra. Estamos tão consumidos com o hiperativismo da obra e dizendo: é o reino. E o rei olhando para nós e dizendo: você corre o território inteiro, mas nunca entrou na sala do rei. Você conhece as províncias, mas não conhece o palácio. Você conhece os súditos, mas não tem intimidade com o rei. Para o incrédulo, Jesus é um slogan. Para o crente, Jesus é uma experiência. Se você quer um avivamento espiritual, um avivamento pessoal, eu não estou falando de avivamento para a igreja, eu estou falando de você, o avivamento que você vai viver na sua vida cristã. Tome atitudes radicais consigo mesmo. Se for necessário para orar, cancele a pizza. Porque o tempo que você vai ficar na pizzaria é o tempo que você pode estar na oração. Não, eu não estou dizendo que comer pizza é pecado. Eu estou lhe dizendo: organize seu tempo. E tenha tempo para Deus. Amizade não se constrói da noite para o dia. Intimidade não se faz em micro-ondas. Intimidade se faz em fogão a lenha, no quintal da casa, em campo aberto, o vento soprando, tentando apagar o fogo e você acendendo de novo. Preste atenção.
Algumas pessoas vão na sua casa, mas quantas pessoas vão no seu quarto? Por que você não leva ninguém no teu quarto? Porque o quarto é o lugar da tua intimidade. O quarto é o lugar onde você deixa muito claro que esse dente lindo não passa de um artifício da tecnologia odontológica. Lá você tira e guarda num copo de água. No quarto você revela que essa esbelteza é amarrada por uma cinta. No quarto você revela que essa cabeleira é uma peruca. Não, uma prótese. Mudou o nome. No quarto você revela exatamente quem você é. Você se despe da sua persona. Aqui, isso aqui é a sala. Na sala todo mundo tem acesso. Mas o Senhor quer um encontro com você pessoal, olho a olho, tete a tete. Por isso ele diz: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Algumas versões dizem publicamente. Faça uma seleção do que você vai fazer para que haja um tempo na busca pelo avivamento pessoal. 10º, pastor, não vou lembrar. Se você quer avivamento pessoal, você vai ouvir de novo essa pregação. Se você não quiser, ela vai ficar para aqueles que desejam. 10º lugar, comece a testemunhar. Se você quer um avivamento pessoal, se envolva com o reino de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Não seja o tipo frequentador de cinema que chega, compra o ingresso, pega a pipoca, senta na cadeira, assiste a sessão e vai embora. No reino de Deus não cabem espectadores. No reino de Deus só cabem residentes, aqueles que se envolvem. Não diga que você é igreja desligado do corpo. Faça algo para Deus. Ei, não procure posição de liderança, apenas sirva onde você for convocado. Não é o título que te torna ungido, é a graça. Não é o cargo que te habilita, é a concessão divina. É Deus quem dá. Se envolva. Veja onde você vai servir. Procure o balcão da diaconia, procure um dos pastores, procure seu pastor e diga: eu quero me envolver com a obra. Invista tempo e dinheiro no chamamento que o Senhor lhe fez. Você foi chamado para ser testemunha. 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 Na medida que você se envolver com o reino de Deus,
você vai sentir uma chama que estava apagada sendo reacendida. Ah, pastor, eu me afastei porque me entristeci. Disseram coisas que me magoaram, me feriram. Ó santo, muitas vezes eu venho sangrando, mas aprendi que servir cura. Sua vida espiritual vai mudar se você entender isso. Se seguirmos as linhas desse entendimento, Deus não nos deixará haver navios. Se você se envolver, Deus vai te mostrar que a vida cristã não é uma miragem. Faça algo, se envolva. Tem alguém aí? Penúltimo lugar, se você quer um avivamento pessoal, tenha fé em Deus. Essa palavra parece simples, mas ela não é simples. Tenha fé em Deus. Diz para o seu vizinho: tenha fé em Deus. O que isso significa? Coloque em Deus toda a sua expectativa. Não espere respostas de ninguém. Não espere soluções de ninguém. Coloque toda a sua expectativa em Deus. Vou falar uma frase que vai parecer jargão, mas não é. Tenha dúvida da dúvida, nunca tenha dúvida da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tenha fé, porque a Bíblia diz: se creres, verás. Tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Oh, aleluia! Aleluia! Não perca a fé. Ainda que Deus não tenha te respondido ainda, não perca a fé. Ele quer te ensinar algo. Ainda que tenha dado errado até aqui, não perca a fé, porque Deus nunca falha. Ainda que a igreja tenha te decepcionado, que o pastor tenha te frustrado, não perca a fé, porque Deus não muda. E isto vai te levar a um avivamento pessoal. Em último lugar, viva uma experiência que vai impactar sua família e sua descendência. Remaico vasturi reimantu ragai.
Deixa eu compartilhar algo, e eu compartilho sem vaidade, sem orgulho, é apenas a título de experiência. Há uma foto antiga, do velho padrão foto revelada, em um dos meus álbuns. Eu estou estudando à mesa, e Jones pequenininho está deitado aos meus pés em cima de umas almofadas. Ontem, quando sentei para estudar, era quase meia-noite, para ministrar hoje. E eu disse a Catarina: vai dormir. Ela disse: eu quero dormir aqui perto. E puxou um colchãozinho, colocou atrás da minha cadeira e deitou para dormir. E disse: quando o senhor subir, eu subo. Eu disse: eu não vou aguentar, você vai estar dormindo. Ela disse: me leva no colo. Essa semana, enquanto colocava ela para dormir, eu disse: amanhã cedo, quando você me procurar na cama e eu não estiver, eu vou estar na biblioteca orando. Ela disse: você vai levantar cedo para orar? Eu disse: sim. Ela disse: que bom ter um pai crente. E disse assim: como não crer em Deus, tendo um pai crente como eu tenho? Sua experiência com Deus vai atingir seus filhos. Não, eu não estou dizendo que eles não vão ter problemas, eu não estou dizendo que eles serão perfeitos, eu não estou dizendo que eles são angelicais, eu estou dizendo que a sua experiência com Deus vai alcançar seus filhos. E você pode olhar para mim e dizer: ah, pastor, mas eu não tenho um pai pastor, eu não tenho um avô pastor. Quando você entra na presença de Deus e vive um avivamento espiritual, um avivamento pessoal, não importa mais que pai você teve, não importa mais que avô você teve, não importa mais que líder você teve. O que conta a partir de agora é que pai os teus filhos terão, que avô os teus netos terão, que líder os teus liderados terão. Quando o avivamento pessoal acontece, o texto diz: derramarei água sobre o sedento e correntes de águas sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre os teus filhos, e a minha bênção sobre os teus netos e bisnetos e tetranetos. E eles quem? Os teus filhos, os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Teus filhos dirão: eu sou do Senhor. E o outro se chamará pelo nome do Deus de Jacó. E um escreverá na sua mão: eu sou do Senhor. E o seu sobrenome será do Deus de Israel. Viva uma experiência que vai impactar a sua família e a sua descendência. Um avivamento espiritual que vai marcar os seus filhos, que vai marcar a sua família. Algo maior Deus quer fazer através de mim e de você. Para isto, nós precisamos fazer um pacto com Ele e dizer: eu vou buscar a tua face.
Eu vou entrar na tua presença. Eu vou mergulhar no oceano. Eu não serei crente superficial. Eu não serei religioso, eu serei avivado. Eu não quero estar na igreja por hábito. Eu estarei na igreja por experiência, atraído pela tua presença. O Senhor quer acender uma chama no seu coração. Para alguns, essa chama já foi acesa uma vez. Você amava orar, você amava servir, você amava jejuar, você amava evangelizar, mas infelizmente, o mercantilismo da fé te envenenou, e você passou a querer servir em troca de status, em troca de título, em troca de posição, em troca de realização pessoal. Aí quando você não conseguiu que fosse do jeito que você desejava, você se frustrou, colocou a espada na bainha, a viola na sacola, pendurou as ferramentas e se tornou um mero frequentador de cultos. E aí você só vai na igreja quando lhe interessa. Se tiver jogo do seu time preferido, você substitui o culto, a santa ceia, a oração pelo jogo do seu time. Se te chamarem para a praia, para a chácara, você não está nem aí para o tempo que você poderia estar na presença de Deus e servindo. A praia e a chácara se tornaram mais atrativos. E pelo amor de Deus, me entenda, eu não estou condenando nem a praia nem a chácara. Eu estou falando dessa inversão de valores. Se não cantar o que você quer, você briga. Se não pregar o que você quer, você diz que o culto foi ruim. Porque você não está em busca de adoração, você está em busca de espetáculo. Mas no reino de Deus, você não faz espetáculo, você é o espetáculo. Paulo diz que Cristo nos colocou como espetáculos para o mundo. É hora de mudar. É hora de mudar. É hora de voltar. O altar nos espera. O lugar secreto nos aguarda. O Éden geográfico se perdeu, mas o Éden espiritual ainda existe. E Deus quer caminhar com você todos os dias. Ele quer tocar a campainha da tua casa, do teu apartamento, e te dizer: vamos caminhar um pouco. Vamos tomar o chá da tarde. Há algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e eu tenho que te tirar do meio da multidão. Deus quer amizade contigo. Curve a sua cabeça, não levante ainda. E de cabeça curvada, diga para o Senhor: eu quero. Diga para o Senhor, repita, até que a sua alma diga, porque por enquanto quem está dizendo é a sua boca. Daqui a pouco será a sua mente. Mas repita isto até que seja a sua alma dizendo: eu quero. Eu quero.
Oh, hastei mantua mandoai. Andurica sura postei. Antuile manasu e reiba sorapaganto hast. Deixe o Espírito de Deus fender a sua alma. Deixe o Espírito de Deus moer o seu orgulho pessoal. Diga para Ele: eu quero um avivamento pessoal. Eu quero viver algo que é pessoal. Eu quero sentir esta presença rica. Vai orando, Espírito de Deus. Rege agora um cântico de gemidos e quebrantamento. Espírito de Deus, rege agora um coral de línguas estranhas. Comece a orar de maneira audível. Eu sei que às vezes você quer orar em silêncio, mas comece a orar também de maneira audível. Comece a glorificar a Deus. 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 Ah, pastor, eu não gosto de barulho. Você só não gosta de barulho porque você está em silêncio. Então comece a fazer barulho, que o barulho do vizinho não vai te incomodar. Comece a orar em voz alta. Erga as suas mãos se desejar. Fique em pé se você preferir. Ajoelhe se a sua alma lhe conduzir a fazê-lo. Venha ao altar se o Espírito Santo lhe convocar. Mas diga para o Espírito Santo: eu quero começar hoje viver um avivamento pessoal. Diga para o Espírito Santo: eu quero sair desta vida cristã, técnica, metódica, planejada. Eu quero viver o novo de Deus. Mas é incrível que o novo de Deus não é inovação. É novo porque se renova.